sobre o retículo endoplasmático, ou melhor dizendo, os retículos endoplasmáticos, que são dois. Então dá uma olhada, o retículo é essa estruturazinha aqui, geralmente você o visualiza próximo ao núcleo, bem? Então ele quase sempre está aqui acoplado ao núcleo. Isso por causa das atividades que eles realizam meio que em conjunto. Que é a atividade de síntese proteica, um acaba dependendo do outro. O primeiro retículo que nós vamos falar é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Depende do que você está usando aí para estudar, dependendo do livro. Pode vir rugoso, pode vir granuloso. E ele tem esse nome porque no retículo endoplasmático rugoso nós encontramos ribossomos. Essas bolinhas azuis aqui representam os ribossomos que estão grudados nele. Lembra que a gente falou do ribossomo lá atrás no nucleolo, quando eu disse a vocês que a função do nucleolo era produzir o RNA ribossômico, que consequentemente constituiria, formaria os ribossomos. E eu disse a vocês que a partir disso a função do ribossomo era a realização da síntese proteica. E aí, pessoal, a função do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso é a síntese de proteínas, a produção das proteínas. Oxe, professor, mas essa função não é do ribossomo? É. E o retículo endoplasmático não tem um monte de ribossomo grudado nele? Então pronto, acabou ganhando essa função, tá bem? De síntese de proteína. Daí você começa a entender, professor, é por isso que o retículo endoplasmático rugoso ele fica grudadinho no núcleo, porque a informação para a síntese de proteína ela vem através do RNA mensageiro que é produzido lá dentro do núcleo. Exatamente, meu jovem. Então, produz-se o RNA mensageiro aqui, ele já sai, já vem aqui para os ribossomos fazerem o seu trabalho, tá bem? Ainda que sim, tem proteínas que não são produzidas pelo retículo endoplasmático, algumas são produzidas por ribossomos dispersos na célula. Bem, aí vai depender de onde a proteína vai atuar, se ela vai precisar de peptídeo sinal ou não. Geralmente, quando ela é endereçada ao próprio interior da célula, algumas acabam sendo produzidas por ribossomos diversos. Bem, aí vai depender de diversos outros fatores. Mas, então, e aí vem aquela parte da contextualização, né, que eu já falei para vocês. Olha para aqui. Imagino os anticorpos, e como eu falei no capítulo anterior, né, deve lembrar lá no capítulo de bioquímica, eu mostrei para vocês que os anticorpos eles eram proteínas de defesa, proteínazinhas em formato de Y, que atuarão na defesa do nosso organismo. E aí, pessoal, veja a contextualização, essa é a parte mais importante, tá bem? Então, nós temos aqui uma bactéria, essas bactérias invadiram o seu corpo, você precisa se defender delas, e aí você vai produzir anticorpos que são proteínas. E aí eu pergunto a vocês, o glóbulo branco que produz esses anticorpos apresenta que organela, que estrutura celular muito bem desenvolvida? Pessoal, uma vez que os anticorpos, essas proteínas em formato de Y, são proteínas, essas proteínas devem ser produzidas então pelo retículo endoplasmático rugoso. E aí você ia procurar lá na sua questão. Se estamos falando de proteína, retículo endoplasmático rugoso. Se estamos falando de proteína, ribossomo. Então um desses dois vai ter que aparecer lá. Bem? Então é isso que acontece assim, que pode contextualizar. Pode falar da musculatura, que também, musculatura também é uma estrutura que demanda muita proteína, contrátil para poder realizar sua atividade. E lembra que eu já usei musculatura para contextualizar a mitocôndria. Então veja que eu posso utilizar a mesma estrutura para duas contextualizações diferentes. Daí a importância de você, meu jovem, dominar bem a gramática para compreender a situação problema. Eu posso usar a mesma situação para cobrar conteúdos. Aprendam com questão. Tá bem? Então vamos falar agora sobre o segundo retículo endoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso.